Avante palestra, todos bem-vindos família Palmeiras a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos falar do mercado da bola pegando fogo, Roger Guedes cobrando dinheiro aí. Vamos falar também que o Palmeiras quer atacante do futebol da Premier League. É isso mesmo, atacante aí da Premier League no Palmeiras em 2025. Será? Vamos falar também de Abel Ferreira, que ultrapassou Felipão Scolari. Vamos falar também aí do Rafael Veiga, Vitor Roque, Giai e muito mais, beleza? Então já deixa o like, se inscreva no canal. Estamos também em rumo a 50 mil inscritos. Teremos sorteios aqui, brindes no canal, somente para os inscritos de brindes aqui do Verdão, fechou? Tamo junto, like no vídeo e bora aí para as notícias do Verdão. Já quero começar a notícia sobre o mercado da bola pegando fogo, torcida. Por quê? Abel Ferreira aprova no Palmeiras a contratação de um novo goleiro. É isso mesmo. O Verdão avalia contratar um goleiro reserva aí do Everton. A princípio, reserva do Everton. Lembrando que o Everton, paredão do Verdão aí, já tem 37 anos de idade. O Marcelo Lomba, o seu reserva imediato hoje no gol do Palmeiras, já tem 38 anos de idade, né? O Palmeiras ainda não sinalizou com a renovação de contrato do Lomba, que vai até dezembro desse ano. Já o Everton tem mais um ano de contrato até dezembro de 2026. Então a diretoria já está olhando o Palmeiras aí a longo prazo. Por quê? Já nos próximos anos a diretoria já tem uma cautela. Por quê? O Everton ano que vem fará 38 anos de idade. Goleiro é uma posição de elasticidade, né? Então o Palmeiras já está olhando o futuro do clube e buscando soluções ali no gol. Tentou aí contratar, entrar em contato com o Grêmio para trazer lá o Grando, né? Porém o Grêmio começou a fazer jogo difícil. Não quis aceitar a liberação do goleiro reserva lá do Volpi. E o Grêmio tá fazendo jogo difícil aí. O Palmeiras acabou saindo fora de uma possível negociação, tá? Porém, o Palmeiras agora tem outro goleiro no radar, que se chama Léo Jardim, do Vasco da Gama. É isso mesmo. O goleiro que o Palmeiras jogou aí no final de semana, a vitória contra o Vasco ontem por 1-0. O Verdão está olhando para o Léo Jardim com outros olhos, por quê? O que pode ajudar também o Palmeiras nessa possível negociação com o goleiro Léo Jardim é que o jogador tem contrato com o Vasco somente até dezembro desse ano. É isso mesmo, torcida. O Léo Jardim, no meio do ano, já pode assinar um pré-contrato. Ele está com a negociação com o Vasco em andamento de uma possível renovação de contrato. O Léo Jardim, na minha opinião, é um ótimo goleiro. Se o Palmeiras conseguir trazer o Léo Jardim para ser reserva do Everton na temporada que vem, pelo menos, que o Everton tem mais um ano de contrato apenas o ano que vem, eu acho que o Léo Jardim pode assumir a titularidade do gol do Palmeiras. O Everton que pode sofrer com lesões, o Everton que pode ser convocado, então o Palmeiras, perdendo o Marcelo Lomba, tem que ter um goleiro cascudo já, para chegar e falar, se o Everton não dá conta, eu dou conta, né? O Léo Jardim aí tá no radar do Palmeiras. Eu, se eu fosse a diretoria aí, já entrava em contato com o staff e falava, ó, se vocês não renovar com o Vasco, a gente tá aqui, nós temos interesse no seu futebol. Fala, ó, staff, se o Vasco não, se vocês não entrarem em contato com o Vasco, não fechar com o Vasco, nós temos interesse em negociar. Tudo certo. Se o Vasco tem bala na agulha aí, meu filho, vai pra cima, renova. Se não tem, fazer o que? O choro é livre, né, torcida? Então é isso, Palmeiras de olho no Léo Jardim, do Vasco da Gama, que tem contrato até dezembro desse ano. Então se o Léo Jardim renovar com o Vasco, aí já era. Se não renovar, o Palmeiras aí pode assinar um pré-contrato com o jogador, garantir essa contratação, esse jogador aí para a próxima temporada. Qual é a sua opinião, torcedor e torcedora do Verdão? Léo Jardim, vocês acham bom goleiro? Dá conta do recado no Palmeiras ou não? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Tamo junto, beleza? E falando do Abel Ferreira, que conquistou ontem com a vitória contra o Vasco um marco importante. Ultrapassou o Felipão. Luiz Felipe Scolari aí, nosso treinador também aí muito querido no Palmeiras, tem história no clube. Com a vitória de ontem, Abel Ferreira conquistou aí a vitória número 86 contra vitória de número 85 do Felipão pelo Campeonato Brasileiro. Então o Felipão tem 85 vitórias pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, na história aí do Brasileirão, e o Abel já tem 86 vitórias, ultrapassou o Luiz Felipe Scolari e se consagrando cada vez mais como ídolo e o melhor treinador da história do Palmeiras aí, né, ao lado de Brandão, beleza? E falando agora, torcida, sobre o jogador aí que foi elogiado pelo Abel Ferreira, vocês viram a coletiva aí, quem assistiu sabe, quem não viu vai ficar sabendo agora. Abel Ferreira elogiou a capacidade e a técnica do Rafael Veiga. 4 anos jogando em alto nível, assistência, gols. Abel Ferreira deixou muito claro
que é uma honra para ele ter um jogador no banco de reservas com o calibre do Rafael Veiga, né? Ele já falou que teve propostas que chegou aqui, já pediu pro Rafael Veiga ficar, e o Rafael Veiga ficou, não foi. É um bom jogador, um ótimo jogador, armador aí no futebol brasileiro, palmeirense. Diz que é um capitão ali, um líder em campo e fora dele também. Então, eu concordo com o Abel. O Rafael Veiga tá na história do clube, na minha opinião, deve permanecer no Palmeiras aí, não deixa vender facilmente assim, porque é um bom jogador, é um ótimo jogador e nos ajuda demais. Sem contar que é decisivo em jogos finais aí de campeonato, fazendo gol, né, eliminando rivais. E o Rafael Veiga é um baita de um jogador, na minha humilde opinião, né, claro, falando aqui, eu acho que o Abel Ferreira está corretíssimo. Rafael Veiga nos dá muita alegria. Concorda, torcedor? Deixa aqui sua opinião se você acha que o Veiga é um ótimo jogador ou não, ou deveria ser vendido. Comenta aí, tamo junto. E outro jogador também que o Abel Ferreira elogiou e merece também é o Giai, né? E lateral direito, mano, que ele vem jogando, que posição que ele vem jogando, futebol muito bom, rapaziada. Marcador, cão de caça, lateral que não sai do pé do atacante. O atacante dribla, corre e lá tá o Giai. O atacante vai, cruza, lá tá o Giai. O atacante consegue sair para fazer o gol, chutar pro gol aí, cobrir o Everton. O gol tá, a bola tá indo pro gol, lá tá o Giai dando bicicleta. É um lateral, tá ficando um lateral completo, hein? Tá indo apoiar o ataque também, com velocidade, cruzamento na área. Tá voltando demais a ajudar a defesa do Palmeiras. Ele tá lembrando um pouco do Marcos Rocha, naquela fase do Atlético Mineiro, quando tinha aquele vigor físico, né? O Marcos Rocha sempre foi bom defensivamente, só que o Rocha agora, com a idade avançada de apoiar e defender, ele não consegue mais fazer esse papel. O Giai, com a força física e explosão, tá dando conta do recado. E hoje, mesmo o Mike voltando de lesão, o Giai, na minha opinião aí, é titular absoluto na lateral direita do Palmeiras. Mesmo o Marcos Rocha e o Mike à disposição, o Giai vem dando conta do recado. Foi inclusive o melhor jogador da partida contra o Vasco da Gama. Mereceu demais aquele troféu. E hoje ele é titular absoluto. O Marcos Rocha e o Mike está bem atrás dele por conta das lesões também, é claro. Mas o Giai tá jogando futebol muito bom e tá dando orgulho de ver ele jogar com raça em campo e entrega. Concorda, família? O que vocês acham do Giai? É titular absoluto na lateral direita? Tá dando conta do recado? O que vocês acham do jogador? Comenta aí, deixa no comentário a sua opinião. Tamo junto. E falando agora de uma polêmica aí, torcida. Não sei se vocês já viram na internet, mas eu vou trazer aqui pra vocês aqui porque eu achei engraçado isso, né? Os corintianos se achando quando levaram o Roger Guedes lá pro Corinthians. O Roger Guedes também querendo tirar sarro do Palmeiras naquela época e tal. Deu o que falar, jogou bem no Corinthians, foi embora, foi vendido. E o que tá acontecendo agora? O Roger Guedes tá voltando pro futebol brasileiro? Não, não é isso não, família. O Roger Guedes tá atacando o Corinthians no pau. Por quê? Não pagou, tá devendo pro Roger Guedes, né? Roger Guedes entra na justiça contra o Corinthians de Augusto Melo com ação coordenada. O atacante que deixou o clube lá em 2023. Roger Guedes, que agora pertence ao Al-Rayyan aí, do Catar lá, dos Emirados Árabes. O jogador tá jogando bem lá, artilheiro, fazendo gols inclusive, né? Roger Guedes tem 64 jogos, 48 gols e 10 assistências. Números excelentes lá no Catar, tá? Contrato até 2027. Mas aí o Corinthians, que tem sonho de repatriar o jogador, vai acabar se complicando, porque não pagou o cara dele quando tava lá no Gabazada, e agora o cara tá atacando no pau, cobrando dinheiro do Corinthians. Ah, cadê os corintianos aí agora, que gostam de zoar? Vai pagar o cara, bando de sem vergonha. Queria trazer pra vocês isso aí do Roger Guedes, o Corinthians devendo pro cara, Roger Guedes, cadê a idolatria? Ah, é o Corinthians, vai, tá aí, não paga não pra ver. Tacou no pau o time aí, ó. Se não pagar, filho, aí complica. Beleza? Deixa sua opinião aí, Roger Guedes. Corinthians que não paga nem a marmita. Agora o Roger Guedes tacou no pau também a gambazada. E continuando sobre o mercado da bola aí, família. Agora o Palmeiras está tentando também mais um atacante. O Vitor Roque meteu o gol, tirou aquele peso das costas, né? O Tigrinho aí soltou a carta, como diz o ditado. Mas o Palmeiras está de olho no novo atacante, porque Abel Ferreira pediu para a diretoria um novo atacante, já que o Estevão vai deixar o clube após o Super Mundial de Clubes para ir para o Chelsea. Abel Ferreira, preocupado já com o setor ofensivo, pediu para Leila Pereira, Anderson Barros aí contratar um novo atacante. E o bola da vez, esse jogador se chama Ramon Sosa. É isso mesmo, rapaziada. Ramon Sosa, paraguaio aí, que tá jogando no Nottingham Forest lá da Inglaterra. Mesmo time do Danilo, né? Ex-Palmeiras, ex-Verdão. E o jogador aí está perdendo espaço por lá.
Hoje ele é banco de reservas lá do time. Palmeiras que negociou com ele no passado recente aí. Informação que tem inclusive que o Palmeiras tentou o jogador no meio do ano. Porém o jogador ele quis tentar um pouco jogar no futebol do velho continente, na Europa. Ele viu que perdeu espaço por lá e agora, segundo informações, o seu staff vê com bons olhos uma transferência, tá? Para que ele possa ter minutagem. E o Palmeiras aí tá de olho já no Ramon Sosa. O que tá pegando um pouco aí, família, é que o Nottingham Forest aceita vender o jogador, liberá-lo, negociá-lo, porém os valores não é baixo, tá? Segundo informações, o jogador aí está avaliado na casa de 80 milhões de reais para ser negociado. É o valor estipulado aí pelo Nottingham Forest lá da Inglaterra. 80 milhões de reais. Ramon Sosa, atacante paraguaio de 25 anos de idade. Os números dele aqui são bem humildes, bem simples, porque não tem espaço, não tem oportunidades, é reserva. Ele tem 23 jogos com a camisa do Nottingham Forest lá da Inglaterra. 23 jogos, 3 gols. Porém, nesses 23 jogos, ele foi reserva em todos, praticamente aí. Então é aquele jogador, família, que entra 15, 20, 30 minutos no segundo tempo. Tem aquele tempinho lá para ele correr atrás do prejuízo. E ele tem 3 gols, tá? Eu queria saber a opinião de vocês. Conhece Ramon Sosa, atacante paraguaio de 25 anos de idade? O passado recente dele antes de ir para o futebol europeu. Ele atuava pelo Talheres da Argentina. Temporada aí, ele tem 3 gols em 23 jogos, sempre atuando como suplente entrando no segundo tempo. Leila Pereira e Anderson Barros estão um pouco com o pé atrás porque o valor é considerável alto. É considerado alto aí pela diretoria do Verdão, 80 milhões de reais. Lembrando que o Palmeiras já gastou nessa temporada 500 milhões aí na última janela, né, de 500 milhões aí. Além disso, também o Palmeiras tem um retorno em breve do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Teve 2 lesões sérias no Palmeiras, data prevista aí para que ele volte a atuar no final desse mês de maio. Ficar à disposição do nosso treinador Abel Ferreira. Então o Palmeiras aí de olho no Ramon Sosa do Nottingham Forest, mas o valor de 80 milhões assusta um pouco aí a diretoria do Palmeiras. Qual é a sua opinião sobre Ramon Sosa? O Palmeiras deveria contratá-lo por 80 milhões? Deixa aqui sua opinião nos comentários, tamo junto. Sorteio aí rumo a 50 mil inscritos, bater 50 mil inscritos, tem sorteio. Se inscreva no canal, fortaleça com like, avante palestra, avante Palmeiras.